Muito boa noite, turma. Vamos começar aqui, então, mais uma aula de instalações hidrossanitárias. Vou iniciar na aula de hoje a nossa apostila número 4. Para isso, vou compartilhar a minha tela com vocês. Vou discorrer aqui nas questões da nossa apostila. Eu vou, de repente, frisar o que for mais importante, né? Embora na aula passada eu solicitei que vocês fizessem a leitura inicial dessa apostila, né? Eu tenho aqui instalações hidrossanitárias, parte 4, instalações prediais de esgoto sanitário. Algumas definições iniciais, né? A gente inicia esse nosso trabalho, essencialmente, fazendo esse dimensionamento de tubulação dos nossos aparelhos sanitários até para fora da nossa edificação. Depois a gente vai ver o caminhamento que essas partículas, né? Enfim, que esses dejetos fazem de fora da nossa edificação até algum sistema de tratamento. A gente vai encerrar essa apostila, então, dimensionando os sistemas de tratamento, tá? Então, a gente vai ver realmente desde o aparelho sanitário, desde o vaso sanitário, lá desde o lavatório, desde o chuveiro, até a destinação final dessa matéria, ok? Então, aqui algumas definições, né, uns desenhos interessantes para vocês aqui de uma caixa de gordura, né? Coloquei aqui algumas curiosidades, uma caixa de inspeção. Mais para frente a gente vai aplicar e vocês vão verificar onde utilizar essas caixas de inspeção, né? A gente pode fazer a mudada em loco ou comprar pronta, né, de várias marcas aí. Vou começar aqui então tabelinha 1.1. Vocês perceberam que tem bastante tabelinha, tá? A gente tem trabalhado com bastante tabelas, na verdade. E é proposital, logicamente, né? Porque é mais fácil trabalhar com tabelas do que toda hora ficar fazendo cálculos, dimensionamentos e tudo mais. Então as tabelinhas nos auxiliam muito. A primeira delas é a tabela 1.1, que ela versa aqui sobre o diâmetro mínimo dos ramais de esgoto, enfim, né, ramais de descarga de aparelhos sanitários. Então aqui, por exemplo, uma bacia sanitária, eu tenho que ter no mínimo uma tubulação de 100 milímetros para que faça o trajeto da matéria que está na bacia sanitária até a destinação final. Numa banheira pode ser 40, num bebedouro 40 e assim por diante, tá? E esses são diâmetros mínimos. Então, pela tabelinha 1.1, dá para a gente reparar de cara que eu não posso ter nenhuma tubulação de esgoto sanitário inferior a 40 milímetros, tá? Elas geralmente vão margear essas dimensões que estão apresentadas aqui. 40, 50, 75 e 100. Aí são os diâmetros mínimos. Aqui a tabelinha 1.2 é uma tabelinha extra, né? A gente não chega a utilizar ela, mas se porventura você não sabe qual o diâmetro mínimo de algum aparelho sanitário, de acordo com o diâmetro que venha naquele aparelho sanitário, né? Você consegue estipular mais ou menos quantas unidades Hunter de contribuição você tem. E aqui na tabelinha 1.2, que só fiz ela antes, porque a gente entra no conceito de dimensionamento de tubulações de esgoto. Tá? Como é que a gente dimensiona? Essencialmente por unidades Hunter de contribuição, que é essa coluninha aqui do meio da tabela 1.1 e a coluna da direita da tabela 1.2. Essencialmente, cada aparelho sanitário vai ter um peso. É simples assim. Tá? Então, você vai identificando os aparelhos sanitários, vai verificando o peso em termos de unidades Hunter de contribuição de cada aparelho sanitário, vai fazendo a soma dependendo do caminhamento da tubulação e faz o dimensionamento a partir desse somatório, enfim, né, de pesos equivalentes. Tá? Então, diâmetro mínimo, unidades Hunter de contribuição. Notem que uma bacia sanitária tem mais ou menos, né, aqui tem 6 unidades Hunter de contribuição. A gente dá um peso para a bacia sanitária de 6 unidades Hunter. Enquanto que, por exemplo, um chuveiro vai ter 2 unidades Hunter de contribuição de peso. Né? Logicamente, a bacia sanitária precisa de tubulação maior para fazer essa condução. O chuveiro pode ser uma coisa um pouco mais branda. Tá? Então, as unidades Hunter de contribuição vêm justamente para colocar peso em cada aparelho sanitário. Tabelinha 1.1, 1.2, tabelinha 1.3. Diâmetro nominal da caixa sifonada. Importante frisar também, todos os elementos de esgotamento, eles devem possuir um fecho hídrico. Tá? Esse fecho hídrico, ele geralmente, a gente utiliza para realmente frisar ele, com exceção de alguns casos que eu vou apontar nos exercícios mais para frente, mas a gente utiliza as caixas sifonadas. Tá? Caixa sifonada é aquele desenho muito parecido, cadê você? Aqui, ó, com o que eu tenho da caixa de gordura. A caixa de gordura, ela é uma caixa sifonada, tá? Notem que sempre vai ficar água empoçada dentro dessa caixa, tá? Ou seja, a água ela vai passar, né? Ela entra aqui da esquerda para a direita, né? Mas vai ficar uma camada de água aqui. E esse fecho hídrico evita essencialmente que retorne cheiro da tubulação, da parte externa,
para dentro dos nossos ambientes, né? Evita também que, por exemplo, insetos, baratas, ratos adentrem também nos nossos ambientes. Tá? Então, esse fecho hídrico é muito importante. A gente consegue ele através, por exemplo, aqui a caixa de gordura, ela possui um fecho hídrico, né? E as caixas sifonadas também possuem fecho hídrico. Além disso, eu ainda tenho outros fechos hídricos, que eu vou até frisar um pouco mais para frente, que é no caso daqueles sifões que acontecem embaixo dos lavatórios, embaixo das pias de cozinha e etc. Tá? Depois eu vou fazer um comentário extra em relação a isso. Retornando às nossas tabelinhas, então aqui eu dimensiono essencialmente o diâmetro delas, né? No máximo 6 unidades Hunter de contribuição, o diâmetro da caixa sifonada deve ser de no mínimo 100 milímetros. Para 10, 125 e para 15, 150, tá? Tabela 1.4, dimensionamento de ramais de esgoto. Aqui, o que eu faço? Eu pego a tabelinha 1.1, de acordo com o caminhamento da tubulação, vejo a correspondência em unidades Hunter de contribuição de cada aparelho sanitário, e essa correspondência eu vou conseguir jogar aqui na tabelinha 1.4, né? De acordo com as unidades Hunter de contribuição que eu tenha acumulado, então minha coluna aqui da direita, né? Eu vou ter um diâmetro nominal correspondente de acordo com essa minha coluna. Claro que isso sempre respeitando o diâmetro mínimo das tubulações. Fica um pouco mais claro nos exercícios. Dimensionamento dos tubos de queda, né? Essencialmente, quando eu tiver edificações multifamiliares ou edificações de mais de um pavimento, eu vou ter um tubo de queda. Então, esse tubo de queda serve para direcionar aquele esgoto sanitário para a parte mais inferior da edificação, né? No caso, para a parte térrea. E lá na parte térrea, feita essa condução, então, até o meu sistema de tratamento. Então, a tabelinha 1.5, dimensionamento desses tubos de queda. Aqui depende, então, de dois fatores essenciais: prédios de até 3 pavimentos ou prédios de mais de 3 pavimentos. Tá? De acordo com as unidades Hunter de contribuição, eu vou ter um diâmetro nominal do tubo aqui posicionado à esquerda, nessa tabelinha. Tabela 1.6, dimensionamento de subcoletores e coletores prediais. E esses subcoletores e coletores é essencialmente tudo que fica externo à minha edificação, tudo que fica fora. Então, é a condução do esgoto na parte externa da minha edificação, nada interno. Tá? Caixas de gordura, aqui no caso que eu tenha mais de uma cozinha a ser atendida, né, eu tenho aqui uma tabelinha também para fazer o dimensionamento dessa minha caixa de gordura. É importante comentar que essa caixa de gordura deve ser posicionada sempre do lado externo da edificação, tá? Nunca do lado interno. Prédios antigos, edificações antigas, a gente ainda encontra caixas de gordura dentro da edificação. Quando for edificações multifamiliares, né, que é a nossa maioria, enfim, de nossos prédios, essa caixa de gordura nunca pode estar de forma individual em cada apartamento. Tá? Ela tem que estar de forma coletiva na parte externa da edificação. Por que isso? Porque essa caixa de gordura precisa de manutenção. Né? Ela está ali justamente para você poder fazer uma manutenção dela. A gordura ela é menos densa, ela sobe, né? A água fica um pouco mais acumulada embaixo, e alguma partícula que vai também acaba decantando. Né? Então, a caixa de gordura ela serve para que justamente você possa fazer a manutenção do seu sistema sem trancar seu sistema. Dentro de apartamentos, você fazer essa manutenção não é muito agradável, porque a caixa de gordura e a gordura acumulada, ela tem um certo odor. Então, você retirar a tampa para fazer essa limpeza não é nada agradável de forma individual. E a norma, ela realmente vem em função disso, dizer que edificações multifamiliares necessitam de caixa de gordura externa de forma coletiva. Tá? Muita gente, muitas construtoras aqui em Erechim, por exemplo, eu sei que ainda fazem caixa de gordura individual por apartamento, tá? Que é um erro, não deve ser feito. E aí chegamos ao exercício 1. Né? Antes da gente entrar aqui sobre o sistema de ventilação, vamos iniciar o nosso exercício 1. Tá? Exercício 1, eu tenho essencialmente um banheiro, né? Então, eu tenho aqui meu banheiro, com um chuveiro, uma bacia sanitária e 2 lavatórios. Eu tenho uma tubulação já traçada para esse banheiro, e tenho aqui uma coluna de ventilação, indicada como CV1, né, e um tubo de queda, indicado como TQ1. Então, o caminhamento da água aqui, enfim, do esgoto sanitário é como? O lavatório, né, existe um sifão que sai aqui da minha pia e vai até essa tubulação, lembrando, eu estou vendo ela em planta aqui, né? É conduzido até uma caixa sifonada, então está aqui o meu fecho hídrico. Né? Depois eu faço essa conexão aqui a tubulação que já está saindo do chuveiro também com uma caixa sifonada. E aí recolho da minha bacia sanitária
e aí vai para um tubo de queda aqui no canto desse banheiro. Antes da minha bacia sanitária, tem uma coluna de ventilação, uma ventilação que vai acontecer aqui para essa minha tubulação fluir de uma forma mais agradável. Eu vou entrar aqui antes de resolver ele, eu fiz essa esquemática no CAD para a gente fazer juntos. Antes de resolver ele, só vou comentar um pouco sobre o plano de ventilação, tá? Toda tubulação de esgoto deve ser ventilada, isso porque é aquele mesmo efeito de quando você, por exemplo, vai encher um copo de refrigerante, né? Você está com a garrafa de refrigerante, se você vira esse refrigerante de uma forma um pouco mais brusca e não deixa a ar entrar dentro da garrafa, né? Essa água que sai do bocal do refrigerante, ela vai sair com uma certa turbulência. Agora, se você vira esse refrigerante, enfim, num formato em que deixe ar entrar no bocal, a fluidez, a forma como o líquido vai cair no teu copo, vai ser muito menos turbulenta, né? Vai ser bem mais fluida, bem mais agradável. Aqui a ideia é a mesma coisa, tá? Com o ar na tubulação, a água que está escoando ali os teus dejetos, ela vai conseguir escoar de forma mais uniforme, sem tanta turbulência, de forma mais agradável, prejudicando menos a tubulação e garantindo o escoamento dela, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu CAD, eu fiz aqui esse mesmo exercício 1, tá? Mais ou menos uma esquemática dele para que a gente possa fazer juntos. Então, eu tenho aqui minha coluna de ventilação, tubo de queda 1. Nesse exercício, a tubulação já está traçada para nós. E reparem um aspecto bem importante. Em uma tubulação sanitária, a vista em planta, né? Pelo menos, eu não posso ter, dentro da minha edificação, ângulos de 90 graus. Vão ser sempre ângulos retos ou de 45 graus, tá? É o que a gente está enxergando aqui. Então, aqui a água, enfim, estou usando aqui meu lavatório, a água vai entrar nessa tubulação, aqui a vista em planta, né? Então ela vai escoar, encontra o ângulo de 45 aqui, pega o outro lá com uma conexãozinha, junção Y aqui, vai para a caixa sifonada e assim por diante, tá? Notem que eu não tenho nada de 90 graus aqui, exceto na ventilação. Mas a ventilação pode, já vou comentar o porquê, tá? Antes de a gente resolver esse exercício, só fazer um pequeno apanhado aqui de como funciona essa tubulação. Aqui, por exemplo, dos lavatórios. Eu fiz uma esquemática para vocês aqui. Eu tenho a minha pia, né? Isso funciona também tanto para o lavatório, quanto para a pia de cozinha. Eu tenho um sifão já, né? Então já saio dessa pia com um certo sifão. E aqui na parede, geralmente, eu tenho embutido uma tubulação que aí sim conduz até minha caixa sifonada, enfim, né? E esse sifão aqui já é um fecho hídrico, porque esse cara vai ficar com água acumulada aqui, né? Então, desse nível para baixo, a água fica acumulada. A partir do momento que você sobe o nível, lembra lá do princípio dos vasos comunicantes? Esse outro lado também sobe e aí a água escoa, tá? Esse fecho hídrico é um fecho hídrico extra, tá? A gente não conta com ele, porque não são todos que fazem ele em casa, né? Pode ser que, de repente, alguém desavisado venha e conecte diretamente aqui um pedaço de cano e que não faça a ideia desse sifão, tá? Então, esse sifão aqui, por que ele é importante? O que eu acho que ele é importante, né? Primeiro que é uma segurança a mais, que também é um fecho hídrico, então se vier cheiro dessa minha tubulação aqui, não vai passar por aqui, porque é uma barreira de água, né? Segundo, animais também, né? Não vai passar nenhuma barata por aqui, porque elas acabam não nadando, pelo menos não tenho conhecimento se barata nada, né? Acredito que não. E terceiro caso, e talvez o que eu acho mais importante desse fecho hídrico aqui, quando você está no lavatório, eventualmente, isso deve acontecer, principalmente com as meninas, você acaba deixando cair uma tarraxinha, um anel, algo que de repente tenha valor para você, vai pelo ralo, e se não houvesse o fecho hídrico, você perderia, né? Se a tubulação fosse conectada direto aqui, provavelmente você não encontraria depois esse objeto. Agora, se você deixa cair um anel aqui, alguma coisa, olha que bacana, fica preso aqui embaixo. Então, você só retira da parede esse tubo, que é um tubo flexível, geralmente, e aí você já consegue recuperar, né, o que está acumulado aqui embaixo. Então, eu acho bem importante esse sifão. Embora a gente acabe não contando com ele, tá? E aqui um detalhe do respiro. Esse respiro seria essa coluna de ventilação aqui, ó. Tenho minha tubulação vindo em um certo plano aqui, e aí eu ramifico para cima e sai a ventilação. Notem, né, aqui está o meu fluxo normal de água. Isso aqui tem lá para o tubo de queda. Aqui nesse ponto eu ramifico para cima, né, e tiro uma ventilação aqui.
Então, a água jamais vai subir esse nível de ventilação. Aqui é realmente apenas para o ar, ok? Então, exercício 1, vamos lá, temos a tubulação traçada, vamos dimensionar. Primeiro passo, unidades Hunter de contribuição. Eu tenho um lavatório, vou lá na minha tabelinha 1.1, vou encontrar ela aqui. Está aqui, lavatório de residência, né? Lavatório possui uma unidade Hunter de contribuição e um diâmetro mínimo de 40 milímetros. Então, nesse nosso primeiro trechinho aqui, ó, por exemplo, esse trecho aqui que abastece, que está recolhendo, não abastece, está recolhendo de apenas um lavatório, e esse trechinho vai ser 40 milímetros de diâmetro, o dimensionamento, né? Então, esse primeiro trechinho, 40 milímetros. Fácil, né? Por quê? Porque o diâmetro mínimo para esse cara tem que ser 40, e para uma unidade Hunter de contribuição, o 40 resolve. Como é que eu sei disso? Eu vou lá na tabelinha 1.4 e vejo, ó, até 3 unidades Hunter de contribuição, eu posso usar o diâmetro de 40. De 3, no caso, acima de 3 até 6, tem que ser 50. Entre 6 e 20, 75, entre 20 e 160, 100, tá? Então, aqui, o diâmetro mínimo para mim é 40, eu tenho uma unidade Hunter de contribuição, eu posso usar o diâmetro de 40. Tá? A partir do momento que essa água, ela também colhe, né, enfim, aqui a parte sanitária do meu segundo lavatório, eu tenho 2 unidades Hunter de contribuição nesse trecho de tubulação, porque eu tenho de um lavatório, que já vinha com uma unidade Hunter, e do outro, que já vinha com uma. Então, nesse trecho para frente, eu tenho 2 unidades Hunter de contribuição. Aqui, o 40 também vai resolver. Por quê? Eu tenho um diâmetro mínimo de 40, né? E até 3 unidades Hunter eu posso usar 40. Até para ajudar vocês ali, para não se perder, eu vou deixar aqui, ó, nesse trecho, este trecho aqui, uma unidade Hunter de contribuição. Tá? Nesse trecho segundo, aqui eu já tenho 2 unidades Hunter de contribuição, porque nesse trechinho eu já estou recolhendo a água aqui de 2 lavatórios. Entro na minha caixa sifonada. Aquele dimensionamento da tabelinha para nossa caixa sifonada é o dimensionamento para o diâmetro dela, para esse diâmetro aqui, tá? Não condiz com a tubulação. Como é que funciona uma caixa sifonada? Sempre sai da caixa sifonada um diâmetro comercial nominal maior do que está entrando na caixa sifonada. Tá? Então, a caixa sifonada não tem só uma entrada, ela tem 4, algumas têm até 7 entradas e apenas uma saída. Se entra, nesse caso, está entrando na minha caixa sifonada um diâmetro de 40, eu nem tenho como questionar. Vai ter que sair da minha caixa sifonada um diâmetro de 50. Sempre um diâmetro comercial a mais. Embora, olha só, essa caixa sifonada seria o que vocês enxergam no bebê de vocês, um ralo, né? Não é um ralo, é uma caixa sifonada, mas tem aquela grelhinha em cima, né? Que está posicionada fora do box, mas é da mesma forma que você dentro do box, uma grelha que enfim, absorve a água, aqui essa caixa sifonada, eu também tenho essa grelha em cima, tá? Então, para que serve essa caixa sifonada fora do meu box? No caso de alguém deixar aqui o lavatório correndo água, houver um vazamento, para não inundar esse cara aqui, às vezes a gente coloca uma caixa sifonada fora do box também, tá? Não é obrigatório apenas em edificações hoteleiras. E aí você não vai prejudicar o andar de baixo. E aí você também não tem o controle, né, de quem está usando essa edificação. Mas em residência, essencialmente, não é obrigatório, você coloca se você quer, né? Nesse caso aqui a gente acabou colocando, tá? Mas é importante frisar que essa caixa sifonada está aqui apenas para quê? Para fazer o fecho hídrico dos lavatórios. Né? Quer dizer que a partir dessa caixa para lá, não volta cheiro, para frente, pelo menos não vai voltar cheiro aqui para os lavatórios, e não vai voltar insetos também. Então eu consegui fazer o meu fecho hídrico aqui através dessa caixa sifonada. Tá? Mas em termos de unidades Hunter de contribuição, permanecem as 2 unidades Hunter. Tá? Por quê? Porque essa caixa aqui não vem água para ela. Essencialmente, ela está aqui para se por acaso vier. Tá? Por que mudou o diâmetro? Porque caixas sifonadas são assim. Entra um diâmetro menor e sempre sai um diâmetro comercialmente maior. Tá? Quer dizer o quê? Se entrar 40, sai 50. Se entrar 50, sai 75. Se entrar 75, sai 100. Tá? Legal. Vamos lá agora nesse trechinho aqui do box, do meu chuveiro. Tá? Se for na tabelinha 1.1,
Aqui, chuveiro. Chuveiro de residência. 2 unidades Hunter de contribuição e diâmetro mínimo de 40. 2 unidades Hunter de contribuição, tabelinha 1.4 até 13 eu posso usar o 40, diâmetro mínimo é 40, então aquele trecho lá pode ser 40 também. Então, eu vou pegar esse trechinho aqui, né, antes de ele unir com o outro, logicamente. Aqui ele. Vou jogar ele para cá. Então, aqui, antes da conexão, né, antes desses dois se unirem, esse trechinho de tubulação aqui é 40. Mas aí tem um pequeno problema, né? A gente sabe que poderia ser 40. Mas esse cara aqui, esse círculo, também é uma caixa sifonada. Tá? Quer dizer que aqui também tem um fecho hídrico. E a caixa sifonada sempre sai um diâmetro maior do que o diâmetro que entra. Então, não existe caixa sifonada, a não ser que seja um ralo. Ralo, sim, eu tenho saída de 40. Mas não existe caixa sifonada com saída de 40. O mínimo que eu encontro no mercado é saída de 50. Tá? Porque o diâmetro mínimo de tubulação de esgoto é 40. Né? Então, nesse caso aqui, por mais que um diâmetro aqui, uma tubulação de 40, resolvesse para esse meu chuveiro, por eu ter uma caixa sifonada posicionada aqui, eu preciso sair com 50. Okay? Então, aqui eu vou ter 50 também. Unidades Hunter de contribuição desse meu chuveiro. Deixa eu rotacionar esse cara. Aqui. Do meu chuveiro, opa, unidades Hunter de contribuição dele é 2. Tudo unidades Hunter de contribuição. Então, permanece os dois aqui no meu chuveiro. A partir desse ponto, da união dessas duas tubulações, né, eu vou chegar aqui em um outro dimensionamento. Né, aqui, nesse trechinho aqui, por exemplo. Agora eu tenho as duas unidades Hunter de contribuição do chuveiro, somadas as duas que já estavam vindo lá dos lavatórios. Então, nesse trecho, eu vou ter 4 unidades Hunter de contribuição. Tá? Para 4 unidades Hunter de contribuição, o diâmetro mínimo é 40, porque chuveiro e lavatório é 40. Para 4, tabelinha aqui 1.4, ó, 40 não me serve mais, né? Então tem que ser 50 até 6 unidades Hunter de contribuição. Então, posso continuar com um diâmetro de 50 tranquilamente. Até 6 eu posso ter, né? Então, vou continuar nesse trecho aqui. Isso vai até a bacia sanitária, né? A coluna de ventilação, né, que sai essa ideia aqui da ventilação, que sai para cima, é o que a gente vai dimensionar depois, tá? Esse trechinho de tubulação. A princípio, aqui continua 50, então chega até a bacia sanitária. Chegou na bacia sanitária, aí eu já tenho mais contribuições. Né? Então, nesse trecho aqui, deixa eu rotacionar esse cara. Tá. Tá aqui. Nesse trecho aqui, eu vou ter as 4 unidades Hunter de contribuição que eu já tinha lá no início, nessas 4, mais o do lavatório, mais o da bacia sanitária, perdão. A bacia sanitária, tabelinha 1.1, eu tenho 6 unidades Hunter de contribuição, um diâmetro mínimo de 100. Então, aqui, 6 mais 4, 10 unidades Hunter de contribuição. Então, aqui eu vou ter 10. Qual o diâmetro que eu vou poder colocar nesse cara aqui? Vou girar aqui, já deixar pronto. Mais ou menos aqui. Nesse trechinho aqui, né, eu vinha com um diâmetro de 50, cheguei aqui. Eu tenho que, para 10 unidades Hunter de contribuição, tabelinha 1.4, eu até poderia usar o diâmetro de 75 para 10. Mas o diâmetro mínimo para a bacia sanitária é 100. Então, não tenho nenhuma alternativa. Nesse caso, eu vou ter que realmente usar aqui, a partir do bacia sanitária, né, um diâmetro de 100 milímetros. Ok? Então, todo o dimensionamento aqui do trajeto da minha tubulação. Tubo de queda, então, essa tubulação é conduzida com certo caimento, logicamente, né, até esse tubo de queda, e aqui ela cai, vai lá para baixo. Vamos supor aqui nesse exercício, escrevam aí também, supor, deixa eu colocar aqui, vamos supor que é multifamiliar e que esse cara possui 10 pavimentos, só para a gente poder brincar aqui com esse tubo de queda. Vamos supor 10 pavimentos, tá?
Se em um pavimento eu tenho 10 unidades Hunter de contribuição, essa tubulação em 10 pavimentos vai ter, logicamente, né, 100 unidades Hunter de contribuição totais, né? Por quê? Porque num pavimento eu tenho 10 unidades Hunter e em 10 eu vou ter 100. Então vamos supor aqui que eu vou dimensionar agora o tubo de queda. Tá? Então vou lá na minha tabelinha 1.5, né? Primeiro eu classifico, esse prédio é de até 3 pavimentos ou não tem mais de 3 pavimentos? Nesse caso tem mais de 3 pavimentos, então o que eu vou contar é com a minha coluninha aqui mais à direita possível. Então, quantas unidades Hunter de contribuição? 8 unidades Hunter? Me adianta? Não. 24? Não. 70? Também não. Né? Eu tenho 100 unidades Hunter de contribuição nos 10 pavimentos, então eu terei que trabalhar aqui na margem dos 500. Né? Então, o diâmetro nominal do tubo de queda nesse caso, né, por conta dos 500, vai ser de 100 milímetros. Ou seja, esse tubo de queda que nós temos aqui vai ser de 100 milímetros. Tá? Simples assim. Vamos para a coluna de ventilação agora. Deixei ela por último. A coluna de ventilação, a gente vai ter que dimensionar a coluna em si. Essa coluna, o que acontece? Eu tiro essa ventilação aqui da minha tubulação de esgoto. E essa tubulação aqui é direcionada para cima. E ela vai até o topo da minha edificação. Tá? Ela passa em torno de 30 centímetros, ela deve passar acima do telhado da edificação. Porque nessa coluna de ventilação vai ter cheiro. Né? Não tem fecho hídrico aqui. Então vai ter cheiro. Então não posso colocar essa ventilação dentro do meu ambiente. Muita gente coloca, ou colocava antigamente, né, embaixo ali, junto com o oitão, embaixo das telhas. Não é legal porque o forro fica com cheiro, não é interessante, né? Então essa ventilação ela sobe e vai até o topo do teu prédio, acima do teu telhado, tá? Então vamos lá. Para dimensionar ela, né, a gente entra aqui nos critérios do sistema de ventilação. É importante que vocês leiam isso, né? E aqui eu tenho duas tabelinhas, a 1.8 e a 1.9. A 1.8 ela vai dimensionar a coluna de ventilação. E a 1.9 é aquele trechinho, tá, dizendo o que ela está ventilando. Né? Então, vou começar com a tabela 1.9. A 1.9 eu dependo de uma classificação inicial, que é grupo de aparelhos sem bacias sanitárias ou com bacias sanitárias. Né? Essas nossas duas colunas aqui. No nosso caso, no nosso exemplo aqui, eu possuo bacia sanitária. Por mais que esse trecho de ventilação esteja antes dela, está ventilando ela também. Aliás, a posição dessa ventilação é importante que ela sempre fique depois da caixa sifonada. Tá? Porque a caixa sifonada, para possuir esse fecho hídrico, ela não tem uma vazão muito interessante. Se você colocar uma coluna de ventilação depois dela, ela vai melhorar o fluxo de saída da água dela. Tá? É importante posicionar a coluna de ventilação depois da caixa sifonada, que é o que aconteceu aqui. Então, eu quero dimensionar esse trechinho aqui, ó. Na verdade, eu tenho uma tubulação de 50 passando aqui, vou colocar um T virado para cima, ó, tubulação de 50, coloquei o T virado para cima, e aí vou direcionar essa minha tubulação aqui, para depois colocar um joelho que vai para cima, né, e vai lá para cima do meu prédio. Se eu tenho mais banheiros embaixo, assim, com mais ventilação, eu posso fazer uma coluna só de ventilação, né, conectando todos esses ramais de ventilação, que é o que a gente tem aqui essencialmente. Então, para a nossa tabelinha 1.9, no nosso caso aqui, eu tenho aparelho sanitário com bacia sanitária, né, eu tenho realmente. Então, no número de unidade Hunter até 17, eu posso usar 50. De 18 a 60, eu tenho que usar 75. Esse ramal de ventilação que eu estou me referindo aqui é o ramal apenas do pavimento, tá? Esse trecho de tubulação é apenas do pavimento. A coluna é dos 10, mas esse ramal é apenas do pavimento. Então, para esse caso, né, eu tenho 10 unidades Hunter naquele pavimento, já calculamos, até 17 posso usar 50, então aqui eu poderia tranquilamente usar o diâmetro de 50. Opa, deixa eu copiar lá, pronto já. Então, esse trechinho de tubulação aqui, de ventilação, possui diâmetro de 50 também. Então, nesse caso, olha só, nesse exemplo aqui, né, eu tenho minha tubulação de 50 passando, eu vou ramificar 50, e aqui no caso, eu não colocaria 40, aqui seria 50 também, tá? Para esse nosso exemplo. E aí, esse cara vai se conectar a uma coluna de ventilação. Para dimensionar a coluna, eu venho na tabelinha 1.8. Então, ela depende basicamente de alguns fatores, que são a altura, unidades Hunter de contribuição e o diâmetro do tubo de queda. Tá?
O nosso tubo de queda, dimensionado por nós, aqui para esse exemplo, é de 100 milímetros. Então, o primeiro passo aqui, primeira coluna, né, diâmetro do meu tubo de queda, 100. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. 4 linhas com diâmetro de 100. A gente vai ter que optar uma dessas 4 linhas. Segundo critério, ou segunda coluna, unidade Hunters de contribuição. 43 unidades Hunters de contribuição para o prédio inteiro. Nos atende? Não, né? Para nós era 10 unidades Hunter por pavimento, vezes 10 pavimentos, dava 100 unidades Hunter de contribuição. Então, esse 43 não me atende. Próximo, 140 me atende? Sim, me atende, né? Porque eu tenho 100 unidades Hunter de contribuição em toda edificação. Então, essa linha que eu vou utilizar. Próximas colunas, né? Eu tenho aqui o diâmetro nominal do tubo de ventilação e tenho aqui as unidades, as alturas, essencialmente, né? O comprimento. Ou seja, essa coluna de ventilação, ela vem lá do primeiro pavimento, ultrapassa todos os 10 pavimentos desse nosso exemplo e vai acima do telhado ainda. Vamos fazer uma estimativa aqui. Vamos supor que o pé direito da nossa edificação tem uns 3 metros, né? Então, 3 vezes 10 pavimentos, no mínimo, a nossa edificação vai ter 30 metros, né? Ou seja, vamos iniciar aqui 8, me atende? Não, porque minha edificação tem no mínimo 30 metros, mais o telhado, né? E essa coluna de ventilação tem que subir 30 centímetros acima do telhado. Então, 8 não me atende. 61 me atende? Opa, 61 me atende, porque a minha edificação tem menos que isso, 61 metros, né? Então, corro o mouse aqui, vocês corram o dedo de vocês lá para cima e vamos encontrar aqui um diâmetro de dimensionamento para a coluna de ventilação de 75 milímetros. Ok? Venho aqui no minha esquemática, vou copiar aqui o 75 que eu já tenho pronto. Dimensionei minha coluna de ventilação. Tá? Esse seria o meu projeto de tubulação de esgoto sanitário, enfim, dimensionado. Né? Essa minha tubulação, lógico, a gente tratou aqui como se fossem linhas, né? Usamos caixas sifonadas e tudo mais. Importante a gente notar, esse meu sistema aqui desse banheiro possui fecho hídrico em todos os aparelhos? Vamos ver. Os lavatórios estão protegidos por fecho hídrico? Então, uma caixa sifonada aqui. O chuveiro está protegido? Tá, tem uma caixa sifonada aqui. A bacia sanitária está protegida? Tá, também. Por quê? A bacia sanitária, ela já tem internamente dela um fecho hídrico. Então, ela já tem um sifão interno nela. No laboratório de hidro, eu tenho lá um vaso cortado ao meio. Eu vou lá um dia da semana que vem, provavelmente, eu vou gravar um vídeo para vocês, tá? Para exemplificar tudo isso daqui. Tem uma tubulação de esgoto lá também pronta para vocês. Geralmente, eu levo os alunos lá para esse entendimento ficar um pouquinho melhor. Mas como a gente não pode se encontrar, enfim, eu vou lá, vou gravar um vídeo para vocês, tá? Mas a bacia sanitária já possui fecho hídrico. E ainda bem, né? Porque imagine colocar uma caixa sifonada depois da bacia sanitária, né? Lembra que ela tem uma grelhinha em cima, né? Você está no ambiente ali, você vai enxergar, então você enxergaria, né, a matéria sólida ali boiando naquela grelha. Não é nada agradável, tá? Então, a bacia sanitária, ela já possui fecho hídrico, então, ela tudo certo. Agora, o chuveiro e os lavatórios não possuem, mas com as caixas sifonadas estão garantidos. Ok? Espero que tenha dado para entender aqui esse nosso primeiro exercício. Logicamente, logo mais eu volto com outro exercício. Ok, gente? Até a próxima.